Fala pessoal, fala guerreiros, vamos corrigir, né, a nossa prova e lançar o gabarito preliminar. Algumas talvez polêmicas, mas eu acho que não teremos muita encrenca não. Vamos ver? A nossa disciplina, tá, de aspectos econômicos, sociais, geopolíticos da Amazônia são as questões do número 84 até a 93. Então, vamos observar aqui na tela. A prova não está muito boa, pessoal, mas vou tentar aqui fazer o exercício com vocês. Bora! A Amazônia compreende um dos maiores e mais diversificados biomas do planeta, contendo uma rica biodiversidade de fauna e flora com um alto grau de endemismo. Uma área de quase 4.000 km² integra 8 estados brasileiros e 125 unidades de conservação ambiental. Beleza? Acerca do contexto natural, histórico, econômico, político e socioambiental da Amazônia, julgue os itens a seguir. Problemas governamentais oficiais, como a diversidade de leis, fraca coordenação entre as instituições com responsabilidade fundiária, a dificuldade de acesso e integração de informações fundiárias, que se alia à baixa transparência dos órgãos nessa área, tá? Isso daqui pode dar uma polêmica, mas temos aí diversos estudos falando, né, justamente sobre a transparência das políticas ambientais recentemente. Então, eu coloco a nossa proposição, nosso item como o item correto, tá? Então, 84, gabarito preliminar, está correto. Vamos a 85. A ocupação primordial da Amazônia. Esse primordial, considerando a primeira, né, vamos pensar nas expedições que fizeram o reconhecimento do período colonial, as fortalezas, as missões jesuíticas e todos os conflitos, né, derivados do processo de colonização. Aconteceu de forma sustentável. Se o concurseiro olhou somente do ponto de vista do impacto ambiental, talvez ele ficou tentado a colocar que está correto. Porém, continua aqui. Demonstrou muitos conflitos e miscigenação entre nativos indígenas, povos pré-colombianos, né? Aí é uma referência a todos os povos da América antes da chegada do Colombo, e desbravadores bandeirantes durante o período colonial. Sustentabilidade não é somente a conservação do meio ambiente, mas também envolve a harmonia das relações sociais, considerando a natureza preconceituosa, né, eurocêntrica, etnocêntrica e do longo, né, genocídio, etnocídio, né, que aconteceu. Podemos, né, colocar aqui como gabarito preliminar, está errado, tá? Devido a esses conflitos aí que nós mencionamos. Agora, olha só, vejamos a questão 86. A biodiversidade da Amazônia é a maior do mundo, considerando que a ciência já catalogou quase a totalidade das espécies vegetais e das formas de vida animal do planeta. Cara, essa daqui, tá, evidentemente está errada, porque nós sabemos muito pouco, né, de todos os ecossistemas em geral, principalmente ao falarmos dos ecossistemas marinhos, né, ecossistemas aquícolas, conhecemos muito pouco. Então, a questão 87, o nosso gabarito preliminar, vamos ver. As conferências ambientais imprimiram uma nova configuração geopolítica determinada pela crescente demanda internacional por recursos naturais. E a Amazônia ocupa papel de destaque nesse debate? Sim, pessoal, sem dúvida nenhuma, né? Nós temos aí um forte viés geopolítico, né? Porque se considerarmos, desde a década de 70, as grandes conferências da ONU, né, sobre o meio ambiente, já está conferindo uma relação diplomática e geopolítica sobre a questão da Amazônia. E lembre-se aí, um exemplo bem simples, né? É pensarmos no acordo União Europeia-Mercosul, né, que não saiu do papel, e entre as razões está a crítica do presidente da França que comprar commodities do Brasil repercutiria num maior desmatamento da Amazônia. Então, né, considero, né, o gabarito preliminar como correto o item. Então, questão 87, o item, né, preliminarmente, vamos de correto. Questão 88. A alta biodiversidade vegetal associada à densidade latifoliada, né, folhas grandes e largas,
de maior floresta tropical do mundo, faz da Amazônia pulmão do mundo. Aqui você viu o pulmão do mundo, você viu que está errada. Questão 88, alternativa E, tá? Isso daí já muito foi falado, mas né, não passa né, de uma lenda, uma pataquada, né? O pulmão do mundo seriam as algas do oceano. Então, vamos para a nossa né, próxima sequência, questão 89. O Brasil é o país que detém o maior número de conflitos socioambientais na Amazônia. Sim, porque a Amazônia, né, o país que mais ocupa, né, que tem maior exploração econômica é o Brasil. E, além dos conflitos e possíveis alternativas, e a maior parte desses conflitos é causada pela expansão fundiária do agronegócio. Então, pessoal, considero preliminarmente a 89 correto item, tá? Lembrando que uma das ideias centrais né, da discussão que nós temos hoje, né, sobre a sustentabilidade, sobre o ecossistema amazônico, é justamente a pressão exercida pela expansão da fronteira agrícola e, além da degradação ambiental, também os impactos socioambientais com a proliferação dos conflitos. Então, 89 considero correto no gabarito preliminar. Agora a questão 90. O crescente desmatamento na Amazônia pode afetar o regime de chuvas na região? Sim. E impactar diretamente suas populações tradicionais? Sim. Pois com a derrubada da cobertura vegetal original, a tendência de aumento da pressão agrícola sobre os territórios não desmatados. Pessoal, aqui basicamente está falando né, que você derruba a vegetação, um pouco tempo depois, né, vai haver pressão para derrubar um pouco mais. Há um impacto no regime de chuvas não somente sobre a Amazônia, né, mas o desmatamento, ele desregula os mecanismos meteorológicos que a Amazônia tem um papel fundamental em toda a chuva do Brasil. Aí podemos lembrar, por exemplo, né, daquele mecanismo dos rios voadores. Cada árvore de grande porte na Amazônia chega a trocar até entre 300 e 1.000 litros de água. Então, né, ao cortar a floresta, né, você interrompe este mecanismo de chuvas que impede que exista um deserto no centro-oeste e se relaciona também com as chuvas no estado de São Paulo. Então, bora lá, a nossa próxima questão, 91. Os períodos amazônicos de seca, sim, existem, né? São decorrentes de fatores ambientais naturais. Se nós considerarmos, por exemplo, o fenômeno El Niño, sim, é um fenômeno ambiental natural, né, em que há o superaquecimento das águas do Pacífico Sul e isso repercute em uma seca né, na parte norte do Brasil, tanto na nossa região norte quanto no Nordeste brasileiro. Então, sim, temos secas decorrentes de fatores ambientais naturais. Agora, e a relação desses períodos de seca com o contexto socioeconômico de geração de energia elétrica se traduz na redução da conta de luz da população local. Então, a 91, considero o item errado, né, preliminarmente errado, porque, olha só, as secas, considerando assim, secas vão diminuir né, a quantidade de chuvas que vão infiltrar menos, reabastecendo menos os lençóis freáticos e recarregando menos os rios, ao ponto de diminuir a vazão e comprometer a geração de eletricidade, tá? Então, considerando isso, julgo o item preliminar errado devido à redução da conta de luz. Como gerou menos energia, é só lembrar, né? A lei da oferta e da procura, o preço aumenta. Normalmente nós temos que suprir a demanda ligando as termoelétricas, né? Queimando o gás natural e aí, claro, o custo do quilowatt-hora fica mais alto, ao contrário, né, do que diz aqui. Por isso, 91, preliminarmente errada. Questão 92. Essa aqui eu acho que dá uma bela discussão, mas vamos lá. Telemedicina, com monitoramento à distância, tecnologia com uso de dados aplicados à navegação fluvial. Isso daqui, uso de dados, pessoal, você pode simplesmente pensar no georreferenciamento, você pode pensar aí nas tecnologias de GPS. Então, atendimentos médicos à distância e dados aplicados à navegação fluvial
estão entre alternativas econômicas e tecnológicas para o desenvolvimento da região amazônica, com foco na sustentabilidade? Olha só, eu julgo o item correto, tá? Preliminarmente, tá? Essa daqui eu acho que dá, dentre as questões, talvez aqui dê um pouco mais de debate, talvez. Olha só, não está falando que são as melhores formas, não está falando que são as mais eficazes, mas estão propondo soluções para lidar com a saúde, né, das populações que vivem na Amazônia e uma alternativa tecnológica para o transporte que tem baixo impacto, né, baixo impacto de carbono. Então, considerando que nós temos aí uma medida para tratar da saúde das pessoas e um mecanismo, né, tecnológico que viabiliza a navegação, a torna mais eficaz, mais eficiente, então vamos lá de item correto. Bora lá, questão 93. Embora a implantação da política ambiental brasileira ainda no primeiro governo Getúlio Vargas, isso é verdade? É verdade, a primeira conferência ambiental brasileira foi nessa época, né? Código Ambiental de 34, você tem, né, já a criação de algumas unidades de conservação nessa época. Embora a implantação da política ambiental brasileira no primeiro governo Getúlio Vargas tenha significado relativo êxito no combate ao desmatamento, também representou o retrocesso das políticas de meio ambiente. Pessoal, não vejo como podemos entender como um retrocesso, né? Tá criando aí todo um mecanismo de gestão do meio ambiente, né? Criando legislação específica. Então, isso não é um retrocesso, você está avançando, né, na modernização da administração pública, né, quanto à questão do meio ambiente. Então, questão 93, gabarito preliminar, o item está errado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero, né, que você tenha tido um excelente resultado. E é isso aí. Um grande abraço, bons estudos e espero que tenha gabaritado e foco no sucesso, guerreiro!